Sejam bem-vindos à terceira temporada do nosso talk show da Nutrientes para a Vida. Eu sou Bianca Naves, sou nutricionista e coordenadora dos assuntos de nutrição da Nutrientes para a Vida. E ao meu lado eu tenho o professor Walter Casarim, que é engenheiro agrônomo e coordenador geral e científico da NPV, que é a Nutrientes para a Vida. E nosso grande convidado de honra é o engenheiro agrônomo e paisagista Fernando Castiglione, que irá nos dar uma grande aula sobre o cuidado que nós devemos ter com as plantas e vegetais cultivados em casa e no nosso jardim. Um jogo rápido, uma pergunta rápida. Adubo e fertilizante, uma definição bem simples e bem clara. Bom, primeiro você já definiu bem que adubos e fertilizantes nós estamos falando da mesma coisa. Isso aí. Né? Agora, o adubo ou fertilizante é um insumo que leva os nutrientes para a planta. Então, ele contém esses nutrientes na sua composição. E são produtos naturais. Nós retiramos da natureza, há uma transformação para deixar mais disponível para as plantas. Ou seja, os adubos, que são os fertilizantes, fornecem todos os nutrientes que o solo precisa para estar muito bem cuidado, muito bem nutrido. É o alimento da planta, podemos dizer. Muito bem. Agora, Fernando, por onde a gente começa no cuidado com as nossas plantas do nosso jardim e com a nossa horta caseira? Tá, vou responder a sua pergunta contando um pouco da minha trajetória profissional. Eu tenho um escritório de arquitetura, interiores e paisagismo e eu percebo uma diferença muito grande na questão da expectativa do cliente. Com relação ao mobiliário, ele vai até uma loja, ele compra um sofá, em 30 dias ele está com o sofá na casa dele e usufruindo desse bem. Diferentemente, um jardim, ele leva mais ou menos uns 3, 4 anos para você ter o resultado. E esse resultado vai depender de inúmeros fatores. Primeiro, qualidade da muda, condições do solo, preparo do solo para o plantio, a utilização dos adubos, da irrigação, se ele está no ambiente correto, se está recebendo a luminosidade correta para aquele tipo de espécie, se ela está no interior é uma outra situação. Então são vários fatores que a gente precisa levar em consideração para se ter o sucesso do desenvolvimento do jardim. Ou seja, gente, não é tão simples assim, né? Cultivar planta em casa e requer alguns estudos e recursos, por isso que a gente trouxe um especialista aqui para nos ajudar a cuidar. Né? Nós sabemos que a base para o nosso jardim, para a nossa horta, é um solo bem cuidado, é um solo rico. Preparado, bem preparado. Bem preparado, né? Agora eu vejo muitas donas de casa usando alguns restos alimentares, casca de ovo, borra de café, casca de banana, como adubo orgânico. O que realmente funciona, professor Walter? Bom, o primeiro ponto é que a gente não pode colocar essas coisas, esses restos de alimento diretamente numa planta. Nós temos que fazer uma compostagem, nós temos que fazer isso daí se degradar até virar uma coisa estável, né? Onde os nutrientes que estavam numa casca de banana, de batata, de cenoura, ela se transforme em nutrientes, ou ele fique numa forma que a planta consiga assimilar. À medida que a compostagem vai avançando, vai havendo um aumento de temperatura, porque aquilo ali está tendo um ataque de micro-organismo que vai... fermentação. Uma fermentação, exatamente, que vai degradando esse material até que ele vire um adubo orgânico. Agora, é fantástico a pessoa utilizar o adubo orgânico porque nós estamos reaproveitando muitos restos de alimento que poderia estar indo para o lixo e nós estamos reaproveitando isso como uma forma de nutrir a planta. Nós estamos devolvendo esses nutrientes para a natureza. Nós estamos pensando na sustentabilidade do sistema. Né? Agora, a gente vê em casa, né, em algumas casas, né, esses sistemas de compostagem funcionando bem, mas eu acredito que não seja tão simples assim, né, Fernando? Não, existe uma técnica, existe todo um preparo, vão se formando camadas com esses restos de alimento, como o Walter falou, para que isso se decomponha num bom sentido e isso esteja disponível para a gente colocar no jardim. Vou dar um exemplo de estercos. O esterco cru, né, ele queima a planta. O esterco de galinha, que é um dos melhores que tem, a ave, ela tem, a urina vem junto com as fezes. Então, assim, ela queima com muita facilidade a planta se ela não tiver todo esse processo até chegar
a disponibilidade para a planta da maneira mais saudável. Existe um outro ponto importante quando quer se fazer um adubo orgânico, tem alguns alimentos que a gente não pode adicionar, que são alimentos cítricos, né? Laranja, limão ou carne. Né? Então isso a gente tem que evitar de colocar, não é bom colocar. Tá? O resto a gente pode. A casca de ovo é excelente, né? Porque tem bastante cálcio, né? E é fonte nutricional importantíssima para a planta, para nós. Né? Então essa... E tem outros nutrientes envolvidos aí. Agora, Fernando, para quem mora em apartamento e quer ter um jardim interno, quais são os cuidados e quais são as melhores plantas também para esse ambiente interno? Então, primeiro é você ver se a planta é adaptada para um ambiente sem luz solar direta ou com pouca luz solar direta. Uma planta de dia curto, ela precisa receber até 4 horas de luz solar direta, diferentemente das plantas de área externa, que tem que ter no mínimo 4 horas de luz solar direta. Aí, se vai ficar num banheiro, tem que ser uma planta que aguente umidade. Se for uma planta que precise mais de luz, de incidência de luz, você coloca perto de uma janela. Tá, numa sacada, por exemplo? Pois não. É por isso que é muito importante ter o conhecimento da planta para poder especificar. Por isso que é importante, gente, consultar um especialista também, né? Nada como um engenheiro agrônomo com formação em paisagismo para dar essa super aula para a gente. Mas eu, por exemplo, quero muito ter uma horta com manjericão, alecrim, orégano fresco, né? Hortelã em casa. Mas eu nunca consegui, Fernando, porque eu moro em apartamento, um ambiente fechado e acho muito difícil. Sim. O que você me dá de sugestão? Para um ambiente, não vou dizer que é um ambiente de estresse, mas existem algumas limitações. Então, quanto melhor for preparada a terra do vaso, com substrato orgânico, algum componente assim, você tem que aumentar o cuidado com água, enfim, ela tem que ser mais observada do que a planta que está mais adaptada ao uso externo. Ou seja, não é só plantar e esperar brotar, florescer, As pessoas costumam me perguntar quantas vezes eu preciso molhar. Eu falei, você põe a mão, se tiver umidade, ok, né? Ah, mas eu não tenho o hábito de adubar. Então você não tem o hábito de se alimentar? A planta só vai se desenvolver com os mesmos cuidados que você tem com você. Agora, os adubos utilizados, né, de forma caseira, os fertilizantes, são os mesmos utilizados na prática agrícola? Cada planta tem sua necessidade. Né? Como uma planta de interior, uma planta de jardim, ela não é uma planta que produz alimento. Ela tem a produção dela de folhas, né? Então a necessidade nutricional dela é menor, né? Mas mesmo assim ela precisa. Se for uma planta que cai muita folha, ela tem que produzir novas folhas, ela tem que produzir um fruto, então, ou produzir uma flor, né, melhor. Então aí vai a necessidade dela. Então quando a gente pensa numa planta que tem muita folhagem, é uma planta que necessita muito de nitrogênio. Uma planta que tem flores, ela já precisa de mais fósforo, além do nitrogênio. Né? Se ela produzir alguns frutos, ela precisa de potássio também. Né? Aí cabe mesmo a orientação de um técnico, né? Porque o leigo não vai ter todas essas informações. Mas a parte vegetativa, como o Walter colocou, né, que são plantas que não produzem flores, ela realmente precisa de mais nitrogênio, diferentemente das que florescem, que precisa mais de fósforo. Então, agora, o que usar que seja fonte de cálcio, que seja fonte de fósforo e nitrogênio em adubos orgânicos? Né? Tem aí depois umas receitinhas, né? Mas tenho vários produtos que a gente encontra no mercado, né, que são fertilizantes foliares, que já vêm com todo o coquetel de nutrientes, que atende perfeitamente a necessidade dessas plantas ornamentais. Né? Agora, tem um ponto que eu acho que é importante também, que é a parte de água que você citou. Né? Porque o excesso de água ela é prejudicial, porque a raiz respira. Então, se você encharcar muito, ela deixa de respirar, ela pode apodrecer. Então, tem muito cuidado com essas plantas, com a quantidade de água que é colocada. Por isso que é muito importante no preparo de solo, afofar a terra, para você aumentar a aeração do solo, que é isso que o Walter falou. E aí ter a melhor aproveitamento dos fertilizantes, dos adubos, ter melhor
hidratação também, ali aproveitamento da água e, logicamente, um solo mais fértil, mais propício ao crescimento dessas plantas. Não, excelente. Excelente, gente. Bom, vocês viram que para a gente cultivar nossa horta caseira ou até mesmo um jardim, é super importante começar pelo cuidado do solo. O Fernando e o Walter deram excelentes exemplos que a gente pode colocar na nossa prática no dia a dia. Mas lembre-se sempre, consultar um especialista e estudar para você adequar o uso dos adubos, dos fertilizantes para cada tipo de planta. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. Curtam, compartilhem, comentem e continuem nos acompanhando por aqui e nas redes sociais. E até breve!